Ebenezer, e cá estamos nós, Ministério Divina Esperança, que este é o nome da nossa igreja, que através do projeto Ebenezer TV, que é o projeto de televisão desta igreja liderada pelo nosso pai, nosso guia espiritual, o apóstolo Lourenço Luís Fole, estamos de novo aí na tua tela, aí no teu visor, para te trazer o programa que se está a tornar viral, que chama-se Histórias de Vida em Cristo, que é um programa, na verdade, que é a partilha da nossa história nas trevas e depois a nossa história da transição para a luz de Cristo. Portanto, como é que as nossas vidas foram transformadas quando nós encontramos a palavra sagrada, a maravilhosa palavra de Cristo. E hoje, não podia deixar de ser, também vamos ter um testemunho fabuloso, portanto, não tire os teus olhos aí, ponha os teus olhos vidrados, fixos aí na tua tela, porque hoje nós vamos estar aqui com uma irmã nossa da igreja, que tem uma história que é super impactante. E a nossa irmã, ela chama-se, vê lá o nome, Mutias Tivan. Tudo bem, Mutias? Ebenezer, Pastor Venâncio, Ebenezer, povo de Deus. Estou bem, graças a Deus. E muito obrigada pelo convite para poder partilhar a minha história de vida depois de conhecer o Deus da Divina Esperança. Muito bem. E hoje vamos ter também, um pouco na metade do programa, na segunda parte do programa, a nossa sugestão de leitura, que é uma rubrica que já tínhamos anunciado, e depois também vamos ter um momento ou proposta de meditação. Tias, eu já acompanhamos o seu testemunho durante o culto dos domingos, que aqui na nossa igreja, mas este é um momento muito particular e interessante. Porquê? Porque a Divina Esperança, a partir dos seus canais sociais, está ligado a cerca de quase 40 mil seguidores. Portanto, o que nós falarmos aqui atinge, digamos, 4 vezes mais do que as pessoas estão confinadas dentro da nossa própria igreja. Portanto, é um momento também de nós, a partir do nosso exemplo, evangelizarmos, impactarmos essas almas. Eu sei que tens uma história muito, muito interessante. Eu vou pedir que tu fales primeiro, digamos, antes de chegares à Divina Esperança, antes de encontrar este Deus, como é que era a tua vida? Como é que foi mais ou menos o conjunto de tribulações, momentos difíceis que tiveste antes de encontrar a Jesus? Amém. Obrigada, pastor. Antes de eu chegar à Divina Esperança, o que eu percebo que era mesmo muito difícil para mim era o meu caráter. Eu tinha um caráter muito difícil, era muito autoritária e não queria saber da opinião das pessoas, não ligava às pessoas e sempre achava que estava acima das pessoas. Não percebia que as pessoas podiam ser diferentes e que eu não aceitava compreender as pessoas. E a minha vida profissional também, por causa do meu caráter, eu acabava discutindo com os meus chefes, acabava discutindo com os meus colegas, ninguém podia me mandar. Para mim, eu fazia aquilo que eu queria. E também tinha a vida sentimental bastante conturbada. E é impressionante que várias vezes eu namorava e tinha uma coisa, eu dizia, se me deixarem não tem problema, meu coração é flexível, eu vou conhecer outra pessoa. E então, há pouco tempo, eu conhecia uma outra pessoa, mas até então eu não percebia que era o Satanás a mover-se na minha vida de forma a me fazer andar em várias relações. Tinha também doenças como gastrite, tinha problemas de coluna, eu usava óculos de vista. E quando cheguei ao Ministério Divina Esperança, tudo mudou. O que mais me impressionou foi no primeiro dia que eu cheguei ao ministério. Quando eu chego ao ministério, o pai estava ali a ministrar e eu olhei para ele, eu disse, algo de bom esse homem tem. Ele vai me ensinar a moldar, ele vai conseguir moldar o meu caráter, vai conseguir moldar aquilo que estava em mim, que eu achava-me superior, mas eu também achei o caráter de pai muito forte. Então, a partir dali, logo no primeiro dia, eu comecei a ver mudança no meu caráter. E uma vez, em torno da minha saúde, eu me lembro que ele estava no meio do culto, ele dizia, há mulheres aqui que têm problemas
de útero, tem problemas, e eu sinto, ele disse na verdade, eu sinto que alguém, uma mulher que está com um problema, ela sente uma coisa a andar, ela sente uma coisa a mexer-se no útero. Eu já tinha essa doença há anos e não sabia o que aquilo significava. Fui aos curandeiros na altura e ninguém conseguia me dizer o que era exatamente que eu sentia. Eu comecei a perguntar às pessoas, as pessoas diziam que não sentia, eu comecei a perceber que era um problema único e meu. Então, quando ele falou aquilo, eu levantei. De repente, fui lá para frente e o pai começou a orar por muitas outras mulheres, porque ao mesmo tempo muita gente estava ali a manifestar. E ele, quando orava, ele libertava e dizia, já passou. Você já não vai ter mais esse problema. Para as outras ele dizia, você vai engravidar. Para as outras ele até disse, você já está grávida, vai fazer o teste antes que o Satanás roube o teu filho. Ele chegou para mim e disse, para ti vai ser muito difícil engravidar. Naquele momento eu achei que podia ser a pior notícia que eu poderia ter recebido naquele ano na minha vida, mas foi o que Deus usou para dizer para mim que eu estava no lugar certo, porque eu estava à espera, quando nós vamos ao curandeiro ou vamos às outras igrejas, sempre nos dizem, vai mudar, já passou, está tudo bem. Mas pai disse que não, tu vais precisar de lutar para mudar a tua vida, para mudar o que tu estás a sentir. E aquilo para mim foi a revelação de Deus que eu estava no lugar certo. Interessante. E é muito curioso, porque de fato Deus tem uma certa autonomia de como é que Ele quer agir. Deus pode curar instantaneamente. É verdade. Deus pastor. pode curar progressivamente. Deus pode curar até a longo prazo. E até Deus pode não curar. Portanto, depende da vontade dele. Ele é soberano. E muitas das vezes, aparentes doenças, barreiras que nós temos na vida, são não para nos destruir, não para nos matar, mas justamente que é uma via, um caminho para nós encontrarmos a luz de Cristo. Então, há doenças, há barreiras que Deus utiliza pura e simplesmente para nos tornar cada vez mais próximos dele, para a sua comunhão. Acho que é mais ou menos isso, né? Foi exatamente isso que aconteceu, porque eu podia talvez ter arranjado solução por todos os lugares onde eu andei. Mas até a maneira como eu cheguei no ministério eu percebi que na verdade foi a vontade de Deus que eu chegasse naquele lugar. E antes não tinha como me curar daquelas doenças, não tinha como mudar o meu caráter, não tinha como mudar a minha vida sentimental, o meu estado de espírito naquele momento, até que eu chegasse à presença dele. Amém. Agora, você está aí a assistir este programa em direto, como eu sempre tenho dito. Você pode mandar uma mensagem, usa o chat do YouTube, que é o nosso canal, é Ebenezer TV Moçambique, ou pode usar o Facebook Igreja Divina Esperança, ou Ministério Divina Esperança, desculpa, ou você pode mandar um e-mail, que é info@ministeriodivinaesperança.org. Portanto, vocês têm várias formas, comunique conosco, ainda hoje. Pode mandar uma pergunta aqui para Mutiasse. É uma pergunta, por exemplo, que eu vou fazer agora, que é, estavas com problemas de gastrite, problemas de coluna, problemas do útero, usavas óculos de vista. Exatamente. E isso tudo, onde é que está? Foi assim como eu comecei a acreditar em milagres. E muitas das vezes nós pensamos que milagres são coisas grandes, mas eu percebi através da minha cura que milagre é algo que não estás à espera que aconteça. E quanto menos espera, ela acontece e às vezes nós nem nos apercebemos que acontece. Os óculos de vista, eu cheguei no ministério com óculos, tinha muita dificuldade para ver. Se eu deixasse os meus óculos em casa, eu não trabalhava porque não conseguia olhar o computador. E se eu deixasse os óculos, esquecesse no serviço, em casa eu não assistia a televisão.
Então, eu muitas vezes via pai a libertar certos irmãos, certas irmãs. Ele tirava os óculos e dizia: essa é a cegueira provocada por Satanás. Você vê, você não precisa de óculos. E dentro de mim eu começava a dizer: pai, tira os meus também, por favor, tira os meus também. E quanto menos eu me apercebi, uma vez eu estava a fazer limpeza no meu trabalho, eu a limpar as gavetas, arrumar as gavetas, encontrei lá os meus óculos cheios de poeira. E, na verdade, aquilo para mim foi incrível. Eu comecei a saltar e a louvar sozinho. Eu disse: eu não percebo quando é que eu deixei. Eu não consigo me lembrar de quando é que eu deixei de usar os óculos. Eu pedi a pai, mas Deus me tirou. Ele conseguiu me tirar os óculos. Quando eu menos esperei, ele ouviu o meu clamor. Interessante. Quer dizer, problemas de falta de visão ou uma visão defeituosa foram tiradas ou eliminadas de forma milagrosa. E bem diz a Sheila que o milagre é justamente aquilo que nós não esperamos, ou está muito acima daquilo que é a nossa própria expectativa, não é? Então, eu também quero aqui quero também dizer que estamos em direto e já temos uma irmã nossa que se chama Sheila Pereira, que ela já manda um alô, um hi, um Ebenezer para ti, e agradecemos a isso, Sheila. Continua ligada e que outros também podem enviar mensagens, contactar conosco, colocar perguntas e ver, né? A nossa convidada de hoje, a Mutias, é uma pessoa que consegue ter uma capacidade muito boa de interagir. Portanto, coloca as perguntas que quiser, as dúvidas que quiser, mas também tem uma questão, Mutias, tem um testemunho do ponto de vista profissional. Dizias que tu na vida profissional tinhas problemas nas relações pessoais, com os chefes, com os colegas. Portanto, isso acabou impactando também o seu ambiente de trabalho. E não só, parece que também houve impactação até na sua própria carreira profissional, não é? É verdade, pastor. A minha vida profissional era, como eu disse, que era bastante conturbada. E eu não acreditava, eu nem sabia, nem reconhecia que eu também estava errada. Que o meu comportamento também influenciava negativamente na minha vida profissional. E do nada, eu me lembro que quando eu entrei no ministério, foi por aí em setembro de 2015, e depois eu fiquei de férias. Eu estava no meu trabalho, eu estava de férias quando em janeiro de repente começo a receber mensagem dos meus colegas a parabenizarem-me porque estava estampado na vitrina que eu era coordenadora da área que eu estou hoje, responsável dessa área. E eu, naquele momento, nem cheguei a perceber que era Deus a operar na minha vida. Porque todos os dias, quando entrei no ministério, a minha oração era: eu quero ser reconhecida. Porque eu achava que eu trabalhava demais e ninguém reconhecia o meu trabalho. Então eu dizia: eu quero ser reconhecida, eu quero que as pessoas reconheçam o meu trabalho. E então, mas quando Deus me deu, praticamente, Ele ofereceu-me aquele milagre para mim, e no momento eu não conseguia agradecer a Deus porque eu nem sequer percebi que era algo que estava a mudar na minha vida profissional. Mas em junho, 6 meses depois, acredito eu recebo um certificado que vinha lá bem estampado: reconhecimento e pelo meu trabalho. Interessante. E foi ali onde eu comecei a perceber que Deus realmente estava a agir na minha vida profissional. E de lá para cá foi só elogio dos meus chefes, foi muita coisa boa e eu nem sei como agradecer a Deus. Exatamente. Olha, por acaso há uma expressão que o nosso pai tem usado. Também aproveito já agora cumprimentar a nossa irmã Hermenegilda Rosete, que ela está a cumprimentar a igreja, está a cumprimentar a nossa convidada e está a cumprimentar os outros internautas também agora que estão em direto conosco. Mas também, por isto justamente que está a dizer aqui a nossa irmã Mutias, há um ensinamento que o nosso pai já deu uma vez, que ele dizia que tudo o que nós somos ou nos tornamos por dentro irá atrair coisas ou pessoas semelhantes para junto de nós. Portanto, quando ela diz que mudou, era arrogante, era uma pessoa inflexível, intolerante. Quando ela muda este caráter, começa também a atrair a tolerância, começa a atrair a bênção, começa a atrair o amor, começa a atrair o reconhecimento. A mesma coisa também em relação às doenças. O nosso pai tem ensinado que as impurezas no coração
como falta de sinceridade, de verdade, de amor, estão na origem da maior parte das doenças da atualidade. Portanto, a gastrite, todas aquelas doenças que ela tinha, a partir do momento que o coração dela muda, fica livre, fica puro, entre o amor de Deus, as doenças também já não têm espaço de lá ficar. Portanto, é interessante, mas nós agora vamos para um breve intervalo e volto a repetir. Você continua aí ligado ao programa Histórias de Vida em Cristo, um programa da Ebenezer TV, que é o projeto de televisão da Igreja Ministério Divina Esperança. E nós aqui na Igreja Ministério Divina Esperança sempre dizemos Ebenezer. Quer dizer, Ebenezer é uma expressão hebraica dos judeus, quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Portanto, eu digo também, daqui a pouco, você só vai dizer Ebenezer quando fechar os olhos e abrir, volta de novo para aqui. É um instantinho só, piscar de olhos, nós voltamos aqui a estar juntos no programa Histórias de Vida em Cristo. Ebenezer e até já. Ebenezer quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Esta é uma palavra-chave que a Igreja Ministério Divina Esperança tem usado para dar um tributo, agradecer constantemente a misericórdia e o favor de Deus nas nossas vidas. Eu chamo-me Pastor Venâncio Monlhan, da Igreja Ministério Divina Esperança, que está sob a liderança do apóstolo Lourenço Luís Fol. A Igreja Ministério Divina Esperança tem um programa que se chama Histórias de Vida em Cristo, que passa todos os sábados às 16 horas, a partir do seu canal de YouTube, que é Ebenezer TV Livestream, conforme tu vês aí na sua tela, e também a partir da página do Facebook, que é Ministério Divina Esperança. Estes programas são conteúdos que são produzidos a partir do projeto de televisão da Igreja Ministério Divina Esperança, que é a Ebenezer TV. Eu uso este canal, esta oportunidade, para convidar a si, internauta, para convidar a si, telespectador, para convidar a si, irmão em Cristo, para que te conectes ao programa Histórias de Vida em Cristo, onde vais acompanhar como é que almas que estavam nas trevas são convertidas e transportadas para a luz maravilhosa de Cristo, como é que pessoas estavam destronadas, estavam todas elas quebradas, destruídas, e elas são convertidas pela palavra da salvação para sair e no encontro com Cristo são transformadas de forma extraordinária e muito profunda. Tanto, eu digo, esteja ligado com os teus 2 olhos presos na tela, todos os sábados às 16 horas, em direto, a partir das redes sociais da Ebenezer TV, diretamente para a sua casa. Eu espero por ti no próximo sábado, às 16 horas, para o programa Histórias de Vida em Cristo. Ebenezer, Ebenezer e Shalom, até sempre. Nós voltamos aí na tua tela, aí no teu visor, seja lá qual o meio que você está a utilizar para assistir o programa Histórias de Vida em Cristo, esse meio que você está a usar neste momento é o meio abençoado. É o meio a partir do qual você pode passar também a ser um agente de mudança, um agente para impactar outras vidas. Nós temos dito aqui neste programa sempre que a evangelização é uma obrigação de todo aquele que crê. Então nós estamos a fazer o programa aqui, nós somos evangelizadores, como apresentadores, moderadores, como pastores, também crentes, obreiros são evangelizadores, mas qualquer pessoa que tem Cristo e acredita em Cristo tem obrigação de evangelizar. Então você aí também que está a assistir o programa, digo, você é um agente por inerência de funções de quem está ligado a Cristo. Portanto, nós voltamos agora para o programa Histórias de Vida em Cristo com Mutias Tivan, que está a contar um episódio muito interessante.
E ela falou da vida dela, que se transformou a vida profissional. Tinha uma série de doenças que foram curadas milagrosamente de uma forma impactada. Mas talvez a coisa mais importante de tudo isto é justamente a mudança do caráter, a mudança do coração. Esse milagre é um milagre, digamos, para mim, dos mais profundos, que é a nossa alma, que se torna uma alma que tem vontade de Cristo, que tem vontade de fazer o bem, de amar, de tolerar, de fazer bem ao próximo. Esta transformação de termos um novo coração puro. Curiosamente, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados, felizes aqueles que se forem puros de coração, porque esses verão a Deus. Portanto, se alguém diz que nunca viu a Deus, que essa é uma pergunta que muita gente faz, você já viu a Deus? Olha, você só pode ver a Deus se o teu coração estiver puro, se o teu coração estiver limpo, não tiver invejas, mentiras, falsidades, vinganças, por aí, esse lixo espiritual todo. Se o teu coração estiver livre, o teu espírito estiver livre, você verá Deus. Isso é uma promessa bíblica, não é? E eu gostei muito também quando a Mutiace fala da mudança do seu caráter. Então, como é que as pessoas te abordam hoje? Como é que as pessoas falam desta nova Mutiace transformada pela palavra? Como é que têm sido as suas relações, ou as sociais, familiares, profissionais? Como é que tem sido isso? Amém, pastor Venâncio. Bem antes do intervalo, o pastor Venâncio falava da impureza do coração que atrai coisas negativas. E eu quero deixar aqui uma experiência. Quando eu cheguei no ministério, muita coisa eu achava que não ia conseguir deixar, muita coisa eu achava que não ia conseguir viver sem elas. E muitas das vezes as pessoas, quando a gente diz, por exemplo, que não, eu já não bebo álcool, ou então eu já não passo de relação em relação, e as pessoas perguntam, como é que você consegue fazer isso? As pessoas às vezes pensam que nós fazemos isso pela religião, como nós sempre vivemos no passado. Mas eu quero deixar aqui uma experiência em que nós fazemos isto quando aceitamos o Espírito de Deus nos nossos corações. Porque o que nos faz nós deixarmos de fazer, na verdade, não é a nossa consciência, mas é o Espírito de Deus em nós. Se nós temos o Espírito de Deus, nós não temos como... O Espírito de Deus não aceita álcool, o Espírito de Deus não insulta, o Espírito de Deus não tem ódio. Então, a partir do momento que ele entra no nosso coração, nós começamos a manifestar o Espírito de Deus que está em nós. Ao mesmo tempo, também, eu vivo da graça de Deus. Amen. Eu há muito tempo dizia que eu não posso conseguir fazer jejum muito tempo. Não é fácil fazer jejum. E eu dizia que eu não posso conseguir ficar sem namorar. Entretanto, eu percebi, quando está escrito na palavra de Deus, a minha graça te basta. Amém. E eu vivo da graça e da presença de Deus. Esta presença de Deus me sustenta. Se eu hoje consigo ficar... As lacunas que tinha no meu espírito, o vazio que eu tinha no meu espírito, hoje é preenchida pela graça de Deus. E como é que eu comecei a me aproximar das pessoas, a não fazer acepção de pessoas, porque era um grande problema que eu tinha e que até hoje ainda vivo lutando com este problema. Amor de Cristo. Amém. O amor de Cristo é que nos ensina e nos fortalece para nós conseguirmos amar as outras pessoas, conseguir olhar para as pessoas e não ver a diferença nelas e não fazer essas comparações. Amém. E é assim que hoje as pessoas, quando olham para mim, vê esse amor de Cristo, vê a graça de Deus e vê a manifestação do Espírito Santo de Deus no meu coração. E é isso que as pessoas hoje dizem: Mutiace, tu mudaste muito, tu hoje estás diferente. E eu só digo, glória a Deus, porque várias vezes o pai dizia, se as pessoas não notarem mudança, você quer dizer que você ainda não aceitou Jesus. Amém. Interessante. É interessante quando a Mutiace diz aqui que ela hoje vive da graça de Deus. E é isto que é a diferença que existe entre estar na luz e estar nas trevas. Mas antes disso, deixa lá, só para aquilo salientar, que temos aqui também que cumprimentar o nosso irmão Joseph Benzami, ou Richard Matwes, que estão a cumprimentar e a dizer que
o programa está bom e mandam aqui cumprimentos também para a nossa convidada Mutiasse. Agradecemos a isso e volto a dizer que você também é um agente de evangelização, você é um agente de mudança aí onde você está. E agora vamos para um momento especial que é chamado Sugestão de Leitura. Sugestão de leitura é uma rubrica que nós temos onde nós sugerimos sempre um livro, um manual, por aí. Pela segunda vez, a sugestão de leitura é o mesmo livro, Lições e Revelações do apóstolo Lourenço Luís Folo. O apóstolo Lourenço Luís Folo é o nosso pai espiritual, é o nosso guia espiritual, é o nosso mentor, é o nosso líder, é o fundador da Igreja Ministério Divina Esperança. A partir dessa igreja que se formou o projeto Ebenezer TV, que é o projeto, digamos, a televisão, que é dona titular do programa Histórias de Vida em Cristo, que está a passar agora. Portanto, eu aconselho profundamente a comprar esse livro. São 1000 meticais apenas e nós estamos ao longo da Circular de Maputo, depois da Rotunda do Xiango, de carro, 2 minutos, já chegaste ao nosso terreno e aqui vai encontrar o livro. Não interessa se você é crente da Divina Esperança, se você não é crente, mas este livro está disponível a 1000 meticais. Mas digo uma coisa, o nível de graça, de revelação, de ensinamentos, de impactação que este livro tem é alguma coisa, digamos, inestimável. Isto é, impossível de determinar um preço monetário, um preço físico. Aconselho-te a comprar o livro Lições e Revelações do apóstolo Lourenço Luís Folo. Portanto, era essa nota que eu queria deixar aqui hoje. Vamos ter depois, um pouco mais para frente, uma proposta de meditação, uma palavra que nós vamos deixar que é para você meditar em casa. Então, Mutiasse, interessante é que nós agora estamos, digamos, aqui no programa. Voltando aqui à nossa convidada, Mutiasse, nós estamos a falar da graça de Deus. Quer dizer, dizes que vives pela graça. Eu estava a tentar explicar isso aos telespectadores, mas eu vou preferir que sejas tu mesmo. Eu vou te pedir, tens 1 minuto e meio para dar uma mensagem àquele irmão que está lá em casa, que acha que não tem saída, que encontrou uma barreira, que encontrou o mar vermelho, que encontrou uma fortaleza, que não consegue ver para mais para lá. A partir da tua experiência com Cristo, qual é a palavra? Eu gostei muito desta graça, esta palavra que usaste, que vives pela graça. O que é isso de viver pela graça? O que foi a tua experiência? Que palavras é que tu queres deixar para aquela irmã que está lá em casa a ver o programa, que provavelmente tenha passado o mesmo problema, ou outro diferente, mas que esteja a passar momentos difíceis? Amém. Irmãos em Cristo, o que eu tenho a dizer sobre a graça é que a graça é tão impressionante que é o mesmo que você viver sem problemas. Os problemas existem, as tribulações acontecem, mas com Cristo Jesus, com a graça dele, você consegue passar por todas essas barreiras. Nada é difícil diante da graça de Deus. Muitas das coisas nós dizemos, nós não vamos conseguir fazer, nós não vamos conseguir ir além. E você olha para trás e diz, eu prefiro desistir. Eu também passei por tudo isso, mas o que me fez não olhar para trás, e cada vez que eu paro e pergunto, será que a caminhada é longa? Deus só diz para mim, filha, tu vives pela minha graça, eu te sustento, continua, que temos algo a alcançar. É Amém. Impressionante, muito bonito, muito impressionante. Outra coisa também que costuma acontecer, se vocês forem ver, é que as pessoas, quando encontram a Cristo, cada passo que dão é um passo que é dado sempre acompanhado pelo Espírito de Deus. Quer dizer, você já não passa a andar mais sozinho. Quando estás no mundo, a tendência de você se tornar o centro de tudo. Aquilo chamam tal egocentrismo. Portanto, tu és o maior, és o melhor, tens sempre razão. Portanto, tu és o centro do universo, o centro do mundo. Mas quando tu já estás em Cristo, o Cristo é o centro da tua vida. Portanto, tudo o que tu fazes, tudo o que tu dizes, tudo o que tu proferes em público ou em privado, é sempre tudo para louvar e glorificar a Deus. Portanto, isto que é a verdadeira vida em Cristo. E por falar em razão, que a Mutiasse dizia que ela sempre queria ter razão, ninguém podia lhe contrariar,
tinham que dizer tudo o que ela gostasse. O que é? O nosso pai tem sempre aconselhado que, olha, em Cristo nunca procure ter razão. Não procure ter razão, porque o ter razão é justamente uma forma de você se afastar daquilo que ela disse, que é a graça. A graça de Deus, ela só se manifesta na sua vida quando você realmente põe no centro de tudo a Cristo. E você vive pura e simplesmente pela boa vontade de Deus, pela misericórdia dele. Então aí, isso é viver pela graça, não é? Se vamos arranjar uma palavra assim, estamos em Maputo, em Xangana, mas não é, o conceito é diferente. Aguanha mahala, mahala, de borla, viver pela graça. Portanto, já não é o teu esforço, não é a tua competência, não é a tua inteligência, mas é você viver pura e simplesmente sem merecer aquilo que você não merece. É o que Deus coloca à tua disposição. Tá? Mas para tal, você tem que ser alguém que entrega tudo a Deus e põe Jesus no centro das suas atenções. Portanto, o nosso amigo Olímpio Boan, como sempre, tem sido muito assíduo. Ainda hoje entrou um pouco mais tarde, o irmão Olímpio. Mas muito bem, aí onde tu estiveres sentado, certamente estás aí em casa, e acredito que agora deve estar a esboçar um sorriso, né? Agora que a gente pronunciou aqui o seu nome. Mas isto é mesmo de Cristo, quer dizer, onde há Cristo há alegria, onde há Cristo há compreensão, onde há Cristo há um ambiente favorável, há uma atmosfera de alegria. Então é esta alegria também que este programa vem para trazer. É por isso que você vê os convidados aqui, sempre muito bem dispostos, de bom humor. Não é uma questão de pretending, fingimento, não. Isto reflete aquilo que no espírito Deus fez com cada um de nós. Em condições normais, eu sou uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito apagada, mas Deus removeu essa capa e hoje deu-me, digamos, este impulso para viver uma alegria indescritível, uma alegria que não precisa de um copo de cerveja, não precisa de um cigarro, não precisa de andar a prostituir-me de mulher em mulher ou de homem em homem, não precisa de uma discoteca, não preciso de uma grande farra, não preciso de orgias. Portanto, hoje deu-me um nível, outro nível de alegria, de satisfação e de felicidade, que é satisfazer-me com o quê? Satisfazer-me apenas em manifestar o amor de Deus, manifestar a luz de Cristo. Isto só dá uma alegria indescritível, que nem um cigarro, que nem uma suruma, que nem um whisky, que nem um Poison, o Boss, o Tentação, sei lá, esses nomes todos que andam por aí, nenhum deles consegue dar-te 1/10 da alegria que é aquela que vem de Cristo. Onde há Deus, onde há Cristo, é uma alegria indescritível. É para essa alegria que também estou a convidar, meu caro internauta, meu caro telespectador, você que acha que a tua vida são barreiras, que a tua vida não faz sentido, que a tua vida é ressaca atrás de ressaca. Então, venha ao Ministério Divina Esperança. Aqui nesta igreja, liderada pelo pastor, apóstolo, profeta Lourenço Luiz Folle, que é uma coisa impressionante e você vai ter a sua vida alterada. Portanto, continue ligado às histórias de vida em Cristo, que é o programa da Ebenezer TV. Nós agora vamos fazer um brevíssimo intervalo e acredito que deve estar a dizer, mas então já, vamos para o intervalo, mas é um piscar de olhos. Já estamos de volta para este programa, para partilhar mais testemunhos, para falarmos mais do que Cristo fez na minha vida, na vida da Mutiace, na vida daquele cameraman que está ali um pouco distraído, olha para mim, mas daqui a pouco estamos juntos. É Ebenezer. Até já, até já. Ebenezer quer dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Esta é uma palavra-chave que a Igreja Ministério Divina Esperança tem usado para dar um tributo, agradecer constantemente a misericórdia e o favor de Deus nas nossas vidas. Eu chamo-me pastor Venâncio Molhano, da Igreja Ministério Divina Esperança, que está sob a liderança do apóstolo Lourenço Luiz Folle. A Igreja Ministério Divina Esperança tem um programa que se chama Histórias de Vida em Cristo, que passa todos os sábados às 16 horas, a partir do seu canal de YouTube, que é Ebenezer TV Livestream, conforme tu vês aí na sua tela, e também a partir da página do Facebook,
que é Ministério Divina Esperança. Estes programas são conteúdos que são produzidos a partir do projeto de televisão da Igreja Ministério Divina Esperança, que é a Ebenezer TV. Eu uso este canal, esta oportunidade, para convidar a si, internauta, para convidar a si, telespectador, para convidar a si, irmão em Cristo, para que te conectes ao programa Histórias de Vida em Cristo, onde vais acompanhar como é que almas que estavam nas trevas são convertidas e transportadas para a luz maravilhosa de Cristo. Como é que pessoas estavam destronadas, estavam todas elas quebradas, destruídas, e elas são convertidas pela palavra da salvação para sair e no encontro com Cristo são transformadas de forma extraordinária e muito profunda. Portanto, eu digo, esteja ligado com os teus 2 olhos presos na tela, todos os sábados às 16 horas, em direto, a partir das redes sociais da Ebenezer TV, diretamente para a sua casa. E eu espero por ti no próximo sábado, às 16 horas, para o programa Histórias de Vida em Cristo. Ebenezer, Ebenezer e Shalom. Até sempre. E assim estamos a dizer de novo, Ebenezer. Ebenezer para você que está aí nessa tela, Ebenezer para você que está aí nesse visor, a acompanhar o programa Histórias de Vida em Cristo. E vamos agora para uma rubrica que chamamos de proposta de meditação. A proposta de meditação de hoje há de ser a partir do livro do apóstolo Lourenço Luís Foll, que nós falamos antes, que era a nossa sugestão de leitura. Neste livro, na página 79, portanto, no capítulo que fala da fé cristã, nós já encontramos, como redação da Ebenezer TV, uma revelação que achamos muito interessante, que é uma revelação do nosso apóstolo que fala sobre a fé. E ele diz, na revelação número 22, da página 79, que a fé irá mudar a nossa atitude, mudar a nossa mente, porque a fé está conectada à mente de Deus. Para quem está impregnado de fé, quando se move, já não é o seu movimento individual e autônomo, mas este se torna a manifestação visível do movimento de Deus. Isto é impressionante. Se você não tem um livro, fica fixo e copia essa frase que saiu aí no teu visor e vai meditando sobre esta frase. Não me quero alongar muito, porque eu quero que você medite sozinho e perceba o que o Espírito de Deus quer revelar com esta frase. O mover de Deus a partir do mover da fé em nós. É interessante. Medite nisto e Deus vai te revelar coisas maravilhosas a partir desta frase. E voltando aqui à nossa conversa com a Mutias Tivan, Mutias, gostava de voltar a ouvir de ti, sobretudo no ambiente mais próximo, que seriam irmãos, o ambiente familiar, até se me permites, pessoas que se calhar no passado tenham tido experiências negativas até consigo, não é? Como é que tens alguma coisa a partilhar do novo momento em que essas mesmas pessoas se encontram hoje? Mas para falar do ambiente mais íntimo, não é? Mais próximas, da família, por aí. Tens alguma coisa para partilhar, para as pessoas perceberem de fato o que esta nova luz de Cristo faz ao nosso redor? Tenho sim, pastor, principalmente em relação ao meu pai, a minha mãe e a minha irmã mais nova. Porque durante um tempo da minha vida, antes de entrar no ministério, eu achava que meu pai era o causador de todos os meus problemas. Aonde eu andava, as pessoas diziam, não, é por causa da família do teu pai, é por causa do teu pai, é por causa do nome que teu pai te deu, por aí em diante. Então, eu achava que ele devia fazer alguma coisa, ou que ele era culpado. E então, quando eu entrei no ministério,
eu sempre aprendi que está escrito na palavra de Deus que devemos honrar os nossos pais. E a partir daí eu perdoei o meu pai, eu procurei meu pai, procurei conversar mais com ele. E hoje nós nos damos muito bem, nós nos entendemos perfeitamente. Às vezes eu acordo numa manhã e mando para ele uma mensagem a dizer te amo, porque nós não vivemos juntos. E sempre lhe lembro das coisas maravilhosas que ele fez para a minha educação. Amém. E quanto à minha mãe, eu vivo com a minha mãe e como eu era autoritária, eu sempre quis, mesmo na casa da minha mãe, eu queria mandar nela. Eu achava que as coisas deviam ser feitas do meu jeito. Minha mãe não tinha espaço na própria casa dela. E hoje eu aprendi a olhar, se ela decide pintar a parede de verde, a casa é dela. Amém. E Amém. Eu aprendi a respeitar muito a ela. A minha irmã mais nova, antes dela também conhecer a Deus, graças a Deus, hoje ela também está aqui no ministério, ela tinha uma vida que eu não conseguia perceber. Então, eu, em vez de ajudar a ela, eu afundava mais ela, porque eu tentava mandar embora ela de casa. Eu obrigava a minha mãe a mandar embora ela de casa. Eu não falava com minha irmã. Quando eu cheguei no ministério, não falava com minha irmã. E graças a Deus, o ambiente do Espírito Santo trouxe a minha família para a igreja. E hoje eu não consigo ficar longe da minha irmã, não consigo. Ela não vive comigo, mas todos os dias eu falo com ela e digo-lhe sempre, eu te amo muito. E foi assim, é assim como hoje eu consigo lidar com a minha família depois de conhecer a Deus. Amém. Amém. Isto é extremamente maravilhoso, que onde Deus está, há louvor, há alegria, há adoração, há entendimento, há tolerância. Na verdade, onde Deus está, manifestam-se os frutos do Espírito de Deus. E os frutos do Espírito de Deus é justamente isto, é a harmonia, é o entendimento. Coisa curiosa, nós vamos ter aqui um dia, aproveito aqui dizer em primeira mão, um irmão meu, irmão de sangue mesmo, irmão de pai e mãe, que ele vai estar aqui a prestar testemunho. E vai ser interessante, porque também nós tivemos momentos muito difíceis na nossa vida. Ficámos anos quase que incompatíveis. Mas hoje estamos juntos em Cristo e a nossa relação é uma coisa espantosa e toda a gente vê. E ele vai estar aqui também para testemunhar por coisas maravilhosas que aconteceram na vida dele. Mas é interessante este testemunho da nossa irmã Mutiace, a forma como ela olhava para o pai como o centro dos problemas, mas hoje olha para o pai como o centro do amor na vida dela. Quer dizer, é interessante. Olha, a Sheila Pereira diz que o programa acaba de lhe levantar a fé. Obrigado, Sheila, por essa tua mensagem. Lilito Tala diz que o programa é realmente maravilhoso e fala de nosso pai, o apóstolo Lourenço Luís Folle. Diz que realmente Deus está aqui. Temos também o Amo Betty, que manda uma mensagem um pouco longa, mas ela fala da necessidade de pregar a palavra e que isto edifica. Temos o Paulo da Graça, que também manda saudações e, digamos, ele confirma que a bondade do Senhor habita neste lugar. Aqui temos a graça de Deus. Portanto, obrigado pelas vossas mensagens, obrigado pela o encorajamento. E é o que estava a dizer, cada palavra que vocês estão a escrever neste momento não são palavras vazias, são palavras que vão ter impacto. Onde o amor de Deus se manifesta, onde a fé em Cristo também se manifesta, tem que ter sempre o impacto, não é coisas feitas ao acaso. Interessante, Mutiace, falas desta harmonia familiar e, portanto, e penso que se calhar também um dos passos que deve te preocupar é trazer essa tua família também para Cristo, não é? Não sei a quantas é que isso vai. É verdade, gostaria que toda a minha família estivesse no ministério para sentir aquilo que eu sinto hoje, mas a minha mãe está aqui, a minha irmã está aqui, a mais nova, a mais velha também está aqui. A outra minha irmã e meu pai só puderam vir aqui no casamento da minha irmã, mas pisaram o ministério. E eu agradeço muito a Deus, porque em outras famílias muitas das vezes ninguém aceita, mas estes pelo menos aceitaram cá estar. Muito bem, que bom. Temos também a Nélia Muyambo,
que diz em inglês: This God is good. É interessante. E obrigado, Nélia, pela sua mensagem. Continuo ligada a Ebenezer TV, continuo ligada a este programa que vai todos os sábados, às 16 horas. Mas agradecemos e dizemos que você tem que estar ligado todos os sábados, às 6 horas, ao programa Histórias de Vida em Cristo. Hoje ouvimos um testemunho maravilhoso. E esta que é a parte boa de estar em Cristo. Quer dizer, em outras ocasiões, num outro espaço, as pessoas dizem que, bom, estou a falar da minha intimidade, estou a falar de coisas que são muito profundas de mim próprio. Estas vergonhas, este shame, como dizem em inglês, só existe quando você realmente não está em Cristo. Quando você não está em Cristo, você fala do seu passado com toda tranquilidade, com toda normalidade, com toda a vontade. Por quê? Porque tu sabes que já lavaste o teu corpo com o sangue de Cristo. Já não mais tens parte com o passado e com as trevas. Então você dá o teu testemunho à vontade. Por quê? Porque tu sabes que o teu testemunho vai impactar outras pessoas. Portanto, quando nós estamos salvos, quando nós estamos convertidos, quando nós estamos lavados pelo sangue de Cristo, já não nos interessa muito a nossa vida, interessa-nos a vida do nosso próximo. Então estamos mais preocupados com aqueles que estão ainda amarrados nas trevas, que devem vir para a luz. É por isso que damos o nosso testemunho. É por isso que repetimos sempre a nossa vida, como é que ela foi e como é que nós hoje estamos, para as pessoas perceberem pelo exemplo como é que a gente faz essa transição das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Penso que estamos de acordo, não é, Mutias? Isso é verdade, pastor. O pastor agora estava a falar do sangue de Cristo e me lembrou de um ensinamento do nosso apóstolo. Acredito que nos finais do ano passado ele falava do poder do sangue. E foi um ensinamento muito forte para mim, porque ele falava da importância de tomar a ceia. E ele dizia que o sangue de Cristo é a eternidade, é receber o espírito da eternidade. E ele explicou uma coisa que eu achei muito impressionante, porque ele diz assim: muitas das vezes, quando nós vamos ao hospital, nós nunca percebemos porque que nos fazem o diagnóstico no sangue para perceber o que é que nós estamos a passar. Ele dizia que o nosso sangue fala. Amen. E a necessidade de participar da Santa Ceia era renunciarmos o nosso sangue que já foi corrompido para receber o sangue de Cristo. Amen. E que quando nós chegamos no hospital e os médicos detectam uma maldição, uma doença maldita no nosso corpo, é porque em algum momento quem está a liderar o nosso sangue não é Deus, é Satanás. Amen. E muitas das vezes nós tomamos um medicamento e os medicamentos reagem mal ao nosso organismo. É porque o nosso sangue está a dizer: eu não preciso de medicamento, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Isto é Amém. fabuloso, maravilhoso. Olha, estas palavras, vocês estão a ver o que Deus faz. Quer dizer, alguém que achava que pertencia ao mundo, pertencia ao espírito da arrogância para aí fora, veja as palavras do poder da evangelização desta mulher. E é isto que Deus faz. Deus, há um versículo no livro de Coríntios que diz: Deus usa as coisas vis e desprezíveis deste mundo para confundir aquelas que são fortes, ou aquelas coisas que são fracas, para destruir, aniquilar aquelas que são fortes. Portanto, nós temos aqui um ensinamento fabuloso, que é o sangue de Cristo. Como é que o nosso sangue, explica muito bem o Mutias, que o nosso sangue é um ponto de contacto, como se diz em inglês, is a contact point with the heaven, quer dizer, um ponto de contacto com a eternidade, com o reino dos céus. É por isso que, por exemplo, nós aqui em África, que muita gente gosta de se gabar, somos africanos, então andamos todos nós com os 11, né, como se diz, né? Eu também, estou aqui a falar consigo, não sou exceção. Portanto, fui cortado. Esses 11 que nós temos, os 11 são para quê? Os 11 são justamente para criar o ponto de ligação entre o nosso sangue e o mundo das trevas. Para ficar carimbado, marcado em nós, no nosso sangue, digamos, a nossa identidade satânica. É o que fazem os 11. Daí que a Mutias diz, e diz bem, tomar a ceia é justamente nós quebrarmos o covenant, quebrarmos, digamos, o convênio, o pacto que nós antes tínhamos com o reino das trevas e formar um novo pacto. Podemos dizer, um novo testamento.
não é? O Novo Testamento. Vamos para uma nova aliança com Cristo. E essa nova aliança, de fato, o sangue é um contacto extremamente importante. Por isso, aproveito também a ocasião de dizer que você é mãe, você é tia, você é pai, ao teu filho, nasce o teu filho precisa de ser consagrado a Deus. Pode ser consagrado com azeite, pode ser consagrado com água, pode ser consagrado, sobretudo, com a palavra de Deus. Consagra teu filho a Cristo. Não, o seu filho não precisa de panelinhas, o seu filho não precisa passar pelo fogo, o seu filho não precisa ser enterrado, o seu filho precisa da palavra de Deus, porque é a palavra que liberta, que cura, que abençoa, que salva. Portanto, estes são ensinamentos que nós estamos aqui a passar para ti, a passarmos para nós mesmos, como diz o nosso Pai. Para quem vai pregar, primeiro a pregação deve servir para ele e depois para o outro. Então, nós também hoje, ao testemunharmos sobre a nossa vida, também estamos a fazer o quê? Estamos a consolidar o selo de Cristo que está em nós. Estamos a fortificar a aliança que nós decidimos ter com Cristo. Portanto, todos os dias que você prega, todos os dias que você fala da palavra de Deus, todos os dias em que você vai à comunhão com os irmãos em Cristo, você está a fortificar, você está a dizer todos os dias, eu renovo o meu amor, o meu compromisso com Deus e com Cristo. E para sempre, para toda a eternidade. Portanto, é por isso que também o programa Histórias de Vida em Cristo tem que vir todos os sábados. Podia vir um dia e parou, mas vemos todos os sábados porque temos que renovar contigo. Temos que renovar a nossa aliança, o nosso amor com Cristo. Temos que renovar e garantir a salvação da nossa alma, que é a coisa mais importante. Não é, Mutias? É verdade, pastor. Temos mesmo que renovar a nossa aliança com Cristo, o nosso amor com Cristo, porque da mesma maneira que eu já tive a experiência de sentir o Espírito Santo, sentir a graça de Deus, em algum momento quando nós fizemos alguma coisa que não agrada a Deus, nós voltamos a sentir esse vazio, nós voltamos a sentir as coisas que nós passamos no mundo, e é um alerta para percebermos que já não estamos em Cristo, que o Espírito Santo está a se afastar de nós, e em algum momento temos que fazer alguma coisa para voltar a ter o Espírito Santo de Deus conosco, porque, irmãos, não é fácil viver sem a presença de Deus, não é fácil viver sem o sustento de Cristo. Interessante. Temos também a nossa irmã Márcia Raju, que também manda aqui uma mensagem para nós, que glorifica a Deus na vida da nossa irmã Mutias. Temos a Palmira Manhato também, que ela está a mandar um glória a Deus a partir deste testemunho maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que você que está aí em casa, irmão em Cristo, o papá, mamã, sobrinho, tia, avô, tenho certeza absoluta que a sua vida ficou impactada com o testemunho que nós ouvimos hoje da nossa irmã Mutias. Tenho certeza absoluta que a sua fé, ela foi, digamos, reativada. Tenho certeza que o fogo do Espírito de Deus, ele ganhou uma nova dimensão na tua vida. E eu volto a dizer que você também é um agente de Cristo. Você é um soldado do exército de Deus. E é o que mais importa, é a nossa maior ansiedade, a nossa maior expectativa, é que estes programas possam engrandecer o exército de Deus com mais soldados de Cristo. E é isso que nós temos que ser, digamos, todos nós interligados a partir de um centro, que é Cristo Jesus. Aquele que, a partir de Jerusalém, aquele que esteve também à África, quando ele fugia da morte que foi feita, as crianças tinham todas menos de 2 anos. Esse Cristo, esse Jesus que mudou o mundo, ele apareceu, o calendário do mundo começou a ser considerado antes e depois de Cristo. Esse Cristo é esse que eu gostaria que fosse impactado a partir dessa tela, no teu coração, no teu espírito, na tua alma. É esse Cristo que eu gostaria que você tivesse um testemunho a partir só da palavra, a partir de ouvir a palavra de Deus, ouvir um testemunho, que a tua vida também possa mudar. É esse Cristo também que eu gostaria que você viesse ao Ministério Divina Esperança adquirir o livro Lições e Revelações do Apóstolo Lourenço Luís Fole, que você viesse às sextas-feiras, às 18 horas, assistir os nossos cultos, e viesse também aos domingos, às 10 horas, acompanhar o culto dominical maravilhoso,
impactante, com palavra, com libertação, com cura, com profecia, portanto, com todas as maravilhas de Deus, com a manifestação de uma glória indescritível de Deus aqui na nossa igreja. Portanto, nós hoje fizemos o programa Histórias de Vida em Cristo e que a nossa convidada foi a nossa irmã Mutias Tivan. E nós sempre dizemos, quando estamos a terminar, a chegar a um sítio, ou a sair de algum sítio, a palavra que é uma palavra de marca na Igreja Ministério Divina Esperança. Portanto, a Mutias vai aproximar um pouco o microfone para ela, para a gente se despedir de vocês em grande. Como sempre a gente diz, é a palavra desta casa, ao chegar, ao sair, por ouvir, é sempre, a gente diz, Ebenezer. Até sempre.